Então, vamos agora para o nosso, para o nosso exemplo de pensamento, tudo bem? Então, aqui a gente tem o que a gente quer mostrar, que é o quê? Que a quantidade de arestas de uma árvore é igual à quantidade de vértices dela menos um. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho que a quantidade de vértices é igual a um x, então isso quer dizer que a quantidade de arestas vai ser igual a x menos um, tudo bem? Só que em vez de escrever tamanho de x e tamanho de E, aliás, em vez de escrever tamanho de V e tamanho de E, eu vou colocar simplesmente o N para a quantidade de vértices e M para a quantidade de arestas. Tudo bem? Aqui na nossa indução também, a gente vai fazer indução, aliás, a gente fez indução no N, né? Ou seja, no tamanho do conjunto de vértices. Então, aqui, N igual a 1, aqui seria o N igual a 2, e seria o N igual a 3. Tudo bem? É só para relembrar como é que a gente fez o nosso passo. Então, você pega o seu gelinha. Desse gelinha, você vai tirar uma aresta dele. Tudo bem? Você vai arrancar uma aresta dele. Disso, você vai ter uma árvore aqui e outra árvore aqui, que você vai poder utilizar a sua hipótese. Tá? Depois que você utiliza a sua hipótese, aí você vem calcular a quantidade de arestas do gelinha. Tudo bem? Dessa forma aqui. Você pega as arestas da primeira árvore, que é o G1, soma com a quantidade de arestas que você tem na segunda árvore e soma mais um. Então, basicamente é isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso base, a gente viu para o n igual a 1, ou seja, você só tem um vértice só. Quando você tem um vértice só, claramente você não tem aresta nenhuma, ou seja, que o m, de fato, é igual a zero. Tudo bem? Ok. Agora eu tenho que... Então, esse caso 1 aqui, ele está verdadeiro, tudo bem? Agora, vamos lá para o caso 2. O caso 2 é quando você tem uma árvore que é simplesmente uma aresta. Você tem dois vértices que são ligados por uma aresta. Lá, eu dei o exemplo de caso base, né? Só que aqui a gente já pode utilizar o nosso passo. Então, isso é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui no nosso passo, o que é que você está pegando? Você pega o gelinha, aqui no caso é esse grafo aqui. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Aí você vai arrancar uma aresta. Só tem uma aresta, então não tem para onde correr. Vou ter que tirar essa aresta aqui, tudo bem? Disso eu vou utilizar a minha hipótese, tá? Eu vou, eu vou dizer o seguinte, que esse meu primeiro aqui é o G1 e esse meu aqui, ele é o G2, tá? Vou colocar assim para ficar mais claro, tudo bem? Então, basicamente o G1 só tem um vértice e o G2 também só tem um vértice. Então, eu vou usar a minha hipótese, que é exatamente esse cara aqui, tudo bem? Então, na minha hipótese fala que a quantidade de arestas dele vai ser igual a zero. Então, o meu M1 é igual a zero. E é a mesma coisa lá para o outro lá que só tem um vértice também. Então, o meu M2 é igual a zero. Tudo bem? E o meu M', eu tenho que calcular dessa forma aqui. Então, fica M' igual a M1 mais M2 mais 1. Ou seja, fica 0 mais 1. Isso aqui é igual a 1, tá? Então, eu concluí aqui que o M desse cara aqui é igual a 1. Que é o que eu quero, tá? Então, esse aqui foi o meu passo. Tudo bem? Então, eu utilizei a ideia aqui, não foi? Eu utilizei o meu passo e fui do 1 para o 2. Agora, como é que eu faço para o 3? Então, o 3, a árvore que tem 3, eu vou até afastar um pouco para cá. Bem? Então,
o 3, você só tem essa árvore aqui sendo 3. Então, vai fazer a mesma coisa lá da ideia que você tem aqui, tá? Então, primeira coisa que você faz é o quê? Pega o grafo, você vai escolher uma aresta. Então, eu vou escolher uma aresta aqui, essa aqui para tirar, tá? Tudo bem? Aí aqui é que vem a diferença entre a indução fraca e a forte, né? Por quê? Ora, esse lado aqui, eu só posso pegar a partir do meu n igual a 1, ou seja, do meu caso 1. E o outro, eu vou pegar a partir do 2, tudo bem? Então, aqui tem a diferença. Se fosse indução fraca, eu só precisaria do caso 2 para ter o 3. Mas aqui eu estou precisando do 1 e do 2, tá? Então, aqui é a indução forte. Então, vamos lá. Então, aqui você tem o seu G1, aqui você tem o seu G2. Se você for ver aqui, no caso do G1, a gente tem que o M dele é igual a 0. Então, M1 é igual a 0. E, se você for ver aqui no seu 2, no seu caso 2, a gente vai ver que o M é igual a 1. Então, aqui, M2 igual a 1, tá? Então, aqui, no geral, como é que vai ficar aqui, né? Aqui você vai ficar com M' igual a M1, que é 0, mais o M2, que é 1, mais 1. Você vai ficar com 2 aqui. Então, o M aqui, no caso 3, ele é igual a 2. Então, dessa forma eu consegui mostrar. Então, tá aqui a minha ideia. E eu consegui chegar aqui, tá? No 3. Agora você me pergunta assim, professor, então como é que fica o quadro, o próximo caso, que é o 4? Como é que fica? Porque assim, no caso 4, você tem pelo menos essas duas árvores aqui. Você tem essa aqui, que é uma árvore com 4 vértices. Você tem essa aqui também, que é uma árvore com 4 vértices. Você tem dois casos aqui, né? Você tem dois casos. Então, você tem essa árvore e você tem essa árvore. Aqui tudo dentro do caso quando n é igual a 4. Bem, aí aqui é que está o legal. Por quê? Para todos esses casos, a gente tem que concluir que o m é igual a 3. Tudo bem? A gente tem que concluir isso aqui. Para esse caso aqui de cima, se você remover essa aresta que está aqui, você vai ter que perceber o quê? Esse caso aqui de cima, ele é referente ao primeiro, não? Ele é referente ao primeiro. E esse caso aqui de baixo é referente ao terceiro. Tudo bem? Já nesse aqui de baixo, tudo bem. Aí você vai utilizar, você vai concluir que o m é igual a 3, porque esse aqui de cima, a quantidade de arestas dele é 0. E esse aqui de baixo, a gente tem que ele é o caso 3, e ele vai ter duas arestas, ou seja, 0 mais 2 mais 1 dá igual a 3, tudo bem? E esse caso aqui de baixo, olha, esse caso aqui de baixo, aí eu vou ter que, se eu pegar, por exemplo, essa aresta aqui, eu vou ter que esse caso aqui é o caso quando você tem dois vértices, e esse caso aqui também é o caso quando você tem dois vértices. Ou seja, e claro, né? Quando o caso ele tem dois vértices, você tem que o m é igual a 1. Aí você pega o 1, soma com 1 de novo, porque você tá repetindo o mesmo caso, e depois soma mais 1, que vai dar igual a 3. Tudo bem? Então, é o seguinte, para esse caso aqui, você vê que dependendo do grafo que você pegue, de tamanho 4, por exemplo, quando você pegou esse aqui de cima,
você precisou do caso 3 e do caso 2. E para pegar esse aqui de baixo, você só precisou do caso 2. Tudo bem? Então, como eu não sei qual caso que eu vou pegar, se eu vou precisar do 1 ou do 2, ou então 1, 3, ou então só o 2, entendeu? Eu tenho que bolar um passo aqui, eu tenho que bolar uma regra aqui, como essa aqui de baixo, que pegue e cubra todos os passos, né? Mas o fato é que com isso a gente consegue chegar até no caso 4, tá? Aí depois vai para o 5, aí fica um pouco mais difícil de se visualizar, tá? Mas eu acho que que com isso aqui a gente consegue entender que funciona, tá? Indução forte também, tá? E aqui finalizamos a nossa aula e fiquem todos com Deus, tá? Deus os abençoe.